Nós vamos ver o capítulo de recursividade. Primeiramente, os objetivos. Entender que problemas complexos, de uma forma, seriam difíceis de resolver, de uma certa forma, aí você pode aplicar recursividade para facilitar essa solução, né? Um outro objetivo é aprender como formular programas recursivamente, entender e aplicar as 3 leis de recursão, depois a gente vai ver, entender a recursão como uma forma de interação, isso é interessante, né? A recursão, na verdade, é uma interação, mas é uma interação com a chamada na própria função, a gente vai ver. Implementar a forma recursiva de um problema e entender como recursão é implementada, né? Aqui é a ideia básica da função recursiva, né? Então, aqui seria uma função, eu sou uma função recursiva. Nesse grupo aqui, nós poderíamos ter alguma coisa para trabalhar, né? Um código que você teria. E aqui você vai fazer, se acontecer alguma determinada ocorrência desse trabalho, você chamaria a função recursiva, né? E esse é o segredo, ó. Você teria que passar o próximo x. Então, você entra com um determinado x, aí você tem que passar o próximo x. Então, a ideia basicamente é isso. Você entra com uma ideia de um corrente e você vai para o próximo, né? Quando acabar, não tem mais nenhuma coisa a fazer, você retorna o resultado, né, considerado. Então, basicamente é isso. Aí, a grande pergunta, o loop é infinito, não é? Aí, claro que não, né? Depende do nosso X, do próximo. Se você não souber gerenciar o próximo, ele vai ficar num loop infinito. Esse é o grande problema das recursões. Aqui uma ideia de aplicação de recursão, né? É o triângulo de Saint-Pisca. Aqui seria a implementação dele, né? Um algoritmo dele, da implementação, que você passa um nível de profundidade, depois vocês vão ver o que seria isso, né? E os 3 pontos iniciais, seriam esses 3 pontos aqui de fora. Aí ele vai, quando o nível é zero, vocês vão ver que quando o nível é zero, ele vai desenhar. Então ele vai começar com o nível mais profundo, né? Quando chegar a zero, ele vai desenhar esse triângulo. Aí o nível 1 ele vai desenhar esse triângulo. Nível 2 ele vai desenhar esse triângulo, né? E assim por diante. O nível 3 ele vai fazendo de trás para frente, né? Ele vai no fundo e vai desempilhando as soluções. Então ele vai pegando sempre, para cada iteração, ele pega os pontos médios, ó, você tem os 3 pontos iniciais. Aí ele calcula os 3 pontos médios, tá aqui, né? E ele ativa a função 3 vezes, porque ó, esse triângulo vão virar 3 triângulos, né? Então, por exemplo, essa primeira ativação, você passa o P1, P4, P6, porque esse aqui seria o P1, P2, P3, P4, P5, P6, tá? E assim por diante, você vai fazendo essas ativações, não esquecendo de diminuir o nível, né? Que o critério de parada aqui que é o nível zero, aí você para e desenha. Essa é a ideia básica. Aí nós vamos ver uma implementação dele, né? Que seria essa. Aqui ele está usando a biblioteca Turtle, né? Aqui eu fiz uma adaptação com cor, para ficar mais bonitinho, mas isso é opcional. Mas você pode ver que o código é exatamente igual. Então nós vamos fazer uma ativação aqui para vocês verem. Então vamos ativar o programa, né? Repare, ele faz o primeiro triângulo, ó, vai até a profundidade zero e começa a desenhar os triângulos. Tá vendo? Aqui eu usei cor, né? Repare que é interessante, né? Ele vai, cada triângulo ele vai até desenhar um pequenininho e vai completando os outros. Então, essa é a ideia do programa recursivo, né? Aí ele fechou todos os níveis, né? Porque lembra, ele ativa 3 vezes. Para cada triângulo, ele vai fazendo 3 vezes, até chegar no nível zero, que é o triângulo pequenininho, e vai montando os outros triângulos, né? A função recursiva. Quando que uma função é recursiva? Quando a própria função chama ela mesma. Então, por exemplo, dentro do código dela, você tem uma linha, né, uma chamada à própria função.
E a grande aplicação está nas funções matemáticas. Então, as funções matemáticas praticamente todas são recursivas, né? E a estruturação é que é a nossa meta principal. Então, a gente vai usar como apoio básico o fatorial de um número. A gente vai inserir a recursividade com o conceito de fatorial lá da matemática. Então, bem, fatorial de um número natural, n, representado por n, ponto de exclamação, é igual ao produto de todos os números naturais menores ou iguais a n. Por exemplo, 5 fatorial, 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1, que vai dar 120. 4 fatorial, 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1, 24. 3 fatorial, 3 vezes 2 vezes 1, 6. 2 fatorial, 2 vezes 1, 2. 1 fatorial, 1. Por questão de contagem, na análise combinatória, a gente precisa do zero fatorial. E é convencionado, né? Zero fatorial igual a 1, para efeitos de contagem matemática. Então, zero fatorial é 1. Então, a gente pode definir genericamente como o fatorial de um número é 1 se o número for 1. Se não for 1, desculpe, é 1 se o número for igual a zero. Se o número for maior que zero, ele é calculado como produto dele por todos os seus antecessores naturais. Então, essa é a ideia. Essa definição aqui é chamada de exaustiva. Ela é iterativa, de iteração, de repetição. Então, você está repetindo, né? Aí, nós podemos, dada essa definição, fazer o código em Python, né? Chamei a função de iterativa fatorial. Aqui eu passo um número n, né? Aí eu inicializo uma variável local chamada de fat, que é interessante, porque que ela é 1, que é o elemento neutro da multiplicação. O fatorial é um produto, então a gente tem que inicializar ela com o elemento neutro do produto, que é 1. E aí você vai fazer um for, né, variando o n até zero, passo menos 1. Por exemplo, se o n for 5, vai fazer 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. Né? Porque até zero, esse zero você não executa, lembra? Start, né? Stop, ou seja, esse aqui começa, esse aqui é o que termina. Quando chegar a zero, você para. Passo menos 1. E vai fazendo um acumulado, né? Vou mostrar, por exemplo, vamos executar nesse código aqui, o iterativo fatorial. Então, vamos supor que o meu n seja, vamos pôr 5. Então, n igual a 5. Aí você vai executar a função, né? Então, primeiro você inicializa a variável fat com 1. Aí você vai fazer um for variando o i. Ó, o i vai começar de quanto? De n, ou seja, de 5. Até chegar em zero, passo menos 1. Aí o que você vai fazer? Você vai fazer fat, ó, o fat vai receber o fat que você tinha, quanto que era? 1, vezes o i. O i é 5, concorda? Então, isso deu 5. Né? Isso é para i igual a 5. Aí você vai subtrair o i. O i vai ser 4 agora. Né? Aí você vai fazer de novo. O fat vai receber o fat que tinha, ó, qual que é? 5, vezes o próximo i. O i é 4. Isso vai dar 20. Né? Aí você vai fazer i igual a 3. Aí vai de novo. Fat vai ser fat, que é 20, vezes o i, que é 3. Então, vai dar 60. Aí faz i igual a 2. Aí, de novo, executa. Fat vai ser fat, que é 60, né? Está falhando aqui a 60, vezes o i, que é 2. Então, vai dar 120. Aí você faz i igual a 1. De novo, fat vai receber fat, quanto que é? 120, vezes o i, que é 1. Isso vai dar 120. Aí você faz, finalmente, o i igual a zero, só que o i igual a zero aqui ele vai sair, aí ele vai dar retorna fat, ou seja, ele vai retornar o valor do fat, que é 120. Ok?
Então, nós vamos transformar agora aquela parte, aquela função chamada de iterativa em recursiva. Então, a grande sacada das funções recursivas são os chamados critérios de parada, ou soluções triviais, soluções particulares, caso base. Ou seja, quando que você vai parar a recursividade? Você vai parar quando o nosso n for igual a zero, que aí a gente vai usar a definição da matemática que zero fatorial é igual a 1. Então, esse vai ser o nosso chamado critério de parada. Quando não for o n igual a zero, você vai chamar a recursividade. Então, para n maior que zero, caso geral, temos a chamada recursiva, que é o recursive case. Então, basicamente, toda função recursiva, ela necessita de ter um ou mais casos triviais, né? E os casos recursivos, que pode ser um ou mais casos recursivos também. Então, nesse caso, você poderia escrever, por exemplo, 4 fatorial. Não é 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1? Mas olha, quem que é 3 vezes 2 vezes 1? É o 3 fatorial. Então, repare que eu estou escrevendo 4 fatorial como 4 vezes 3 fatorial. Então, eu estou chamando o fatorial de novo. Isso é uma recursividade, né? O 3 fatorial é 3 vezes 2 vezes 1. Mas quem que é 2 vezes 1? É o 2 fatorial. Então, eu posso falar que 3 fatorial é 3 vezes 2 vezes 1. Ó, é 3 vezes 2 fatorial. O 2 fatorial é 2 vezes 1, né? Então, vai ser 2 vezes. Quem que é 1? É o 1 fatorial. Então, 2 vezes 1 fatorial. Aí, analogamente, eu posso escrever 1 fatorial como 1 vezes o 0 fatorial, né? E aí, você vai para o último caso, que é o caso base, 0 fatorial igual a 1. Aí você para, não tem mais chamada, né? Repare que nos casos anteriores sempre se chama o fatorial. Então, genericamente, né, ó, o fatorial de um número vai ser n vezes o fatorial do anterior, né? Então, é o número vezes é o produto do número vezes o fatorial do anterior. Essa é a forma recursiva. E ele é 1 se for zero. Então, a definição recursiva seria n fatorial igual a 1 se n for zero, que é o caso base, e é feito como produto do número pelo fatorial do anterior, né? Isso é o caso base. Então, em termos de programação, aqui eu defini uma função chamada de fatorial, que repare que é igualzinha essa função definida por várias propriedades. Ó. Quando n for zero, ó, quando você passar n igual a zero, ele vai retornar 1. Quando n não for zero, ele vai chamar esse aqui. Então, ele vai fazer n vezes. Repare que ele está chamando a própria função, ó, a própria função. E passa o n menos 1. Então, a recursividade, na realidade, é um loop. Não sei se vocês notam. Ó, passa um n aqui, então entra um n aqui, aí ele vai, chama de novo para o n menos 1. Chama de novo para o n menos 1. É, só para quando n é igual a zero. É um loop, só que quem faz o loop é a própria chamada da função. A ideia inline, a ideia é escrever isso aqui numa versão mais curta, né? Versão inline. Quando você tiver return, né? Um if com 2 return, você pode fazer assim. Retorna n, o produto do número vezes o fatorial do anterior, se o n for maior que zero. Caso contrário, retorna 1. Então, é exatamente isso aqui, só que ele está entrando aqui, né? Ó. Se for n não for igual a zero, ou seja, se for maior que zero, ele está entrando no else aqui, ó. Retorna isso. Se não, aí já seria que está no if aqui, retorna 1. É uma maneira de você escrever inline, né? Aí, a ideia, né? Executando, por exemplo, fatorial de 4. Aqui é interessante, ó, stack, né? É uma pilha. Então, a recursividade, ou seja, cada chamada da recursão, ele armazena numa pilha. Então, fatorial de 4, o que vai ser? Entra o fatorial de 4, lembra? Ele vai fazer 4 vezes o fatorial de 3. Só que, ora bolas, eu não sei o fatorial de 3. Então, eu tenho que entrar na chamada de novo. Fatorial de 3 vai ser 3 vezes o fatorial de 2. Só que o fatorial de 2, o que é? Fatorial de 2 eu não sei. Vai ser 2 vezes o fatorial de 1. Fatorial de 1 é 1 vezes o fatorial de 0. Aí o fatorial de 0 é 1. Aí é o basic caso, né? Caso básico.
Então, não tem mais chamada recursiva. Então, o que que é feito agora é a desmontagem da pilha. Você vai pegar esse fatorial de zero, que é 1, e vai substituir aqui. Então, ele vai fazendo o contrário agora. Ó, repara lá. Ele substituiu 1 lá, né, naquele fatorial de zero por 1. Então, esse resultado é 1. Então, o fatorial de 1 é 1. Então, ele vai substituir o anterior, um passo anterior, o fatorial de 1 por 1. Ó, né? Vai dar 2. Então, agora ele vai substituir o fatorial de 2 por 2 e vai desempilhar. Ó, isso vai dar 6. Então, o fatorial de 3 vai dar 6. Vai substituir o fatorial de 3 por 6. Aí, 4 e 6, 24, vai ser o fatorial de 4. Né? A ideia de execução, né, para vocês verem, ó, fatorial, por exemplo, de 3. Entra 3. Aí ele chama o fatorial de 2. Pode ver que n é maior que 0. Vai chamar o fatorial de 2. Depois ele chama o fatorial de 1. Chama o fatorial de 0. Aí, quando é 0, ele retorna 1. Os outros returns, ó, quando é maior que 0, né? Você vai chamando o recursivo. Quando acabou, aí o que que ele vai fazer? Ele vai desempilhando. Então, ele vai fazer os returns das funções anteriores. Ó. O que que ele vai fazer? O fatorial de 0 já tem um retorno dele. O fatorial de 1 vai ser 1 vezes o fatorial de 0, que é 1. Né? Aí vai dar 1. Aí o fatorial de 2, 2 vezes 1. Fatorial de 3, 3 vezes 2. É a ideia, né? Aqui é a execução. Ó, fatorial entra o 3. Aí ele chama o fatorial de 2, que chama o fatorial de 1, que chama o fatorial de 0. Né? Aí o fatorial de 0 é 1. Né? Aí você vai para o fatorial de 1. Qual que seria? 1 vezes o fatorial de 0. Ó. 1 vezes o fatorial de 0, que é 1. Aí ele chama o fatorial de 2. Ó. O retorno é 2 vezes o fatorial de 1, que já é 1. E aí vai para o fatorial de 3, que é 3 vezes o fatorial de 2. Né? Então, isso vai dar 6. E aqui a visão da ideia da pilha, né? Ó, fatorial de 4, 4 vezes 3 fatorial. 3 fatorial, 3 vezes 2 fatorial. Tá vendo? Ele está chamando recursivamente. Quando chegar no zero fatorial, caso base, ele desmonta, né? Põe o resultado e vai desmontando a pilha. Ó. Aí ele vai jogando os valores, né? Até retornar o final. Então, a transformação de uma função interativa para recursiva que é a parte interessante. Ó. Conhecendo o código de uma função interativa, você pode transformar em recursiva. Né? Então, basicamente, você deve atentar para os seguintes fatores: determinar os critérios das paradas dos loops da sua função iterativa, que vão ser os casos bases. E cada critério de parada será transformado numa estrutura de controle if, né? Um if. E determinar a variável que será o parâmetro de retorno, né? Caso tenha. E transformar o loop em uma função recursiva. Então, ó, aqui é a função iterativa, lembra? Iterativo fatorial, e aqui é a função recursiva. Então, repare, aqui dentro dela tem um loop, é um for, né? Então, primeiro eu tenho que ver quando que termina esse loop, quando o n for zero. Então, esse vai ser um critério de parada, ó. If n igual a zero, tá vendo? É o caso base. Quando o n for zero, aí você tem que lembrar, o que que eu tenho que retornar? 1, né? Porque o fatorial de zero é 1. Caso contrário, é o else, ó, quando não for zero, ele vai fazendo esse loop aqui. Então, aqui no caso, ele vai executando a recursividade, não é? Então, o que que ele vai chamar a função recursiva, olha lá, vai ser um número vezes a chamada dele. Então, você passa o n menos 1. Então, isso aqui que funciona como loop, ó, seria o n vezes fatorial de 4. Por exemplo, n menos 1. Por exemplo, 5. 5 vezes fatorial de 4. Aí entra o 4 aqui. Aí vai ser 4 vezes fatorial de 3. Esse é o loop. Né? O loop é feito a chamada recursiva da função. Né? Função linear, que é a forma mais simples de recursão. Né? É chamado de linear porque o tempo de máquina necessário para processos, né, recursivos cresce linearmente com o valor de entrada. Tá? Nesse caso, ocorre quando para uma determinada entrada, somente uma chamada recursiva da função executada. Ó, você tem a função recursiva aqui, recfunction, né, os parâmetros. Aqui dentro tem uma chamada à própria função. Né?
Um exemplo bem interessante da matemática é o MDC entre dois números, né? Recursivamente, ele pode ser definido. Ó, o MDC entre x e y é igual a x se o x for igual a y. Esse vai ser o nosso caso base. E o MDC de XY, repare aqui, chamado recursivamente o MDC de YX, ou seja, você troca o X com Y. Quando? Quando o X for menor que Y. Então, se você entrar com o X menor que Y, você ativa de novo recursivamente a própria função, só que você troca o X com o Y. E no caso, né, terceiro caso, que seria x maior que y, você ativa recursivamente, só que você faz a diferença, né, do x com y e passa a diferença e o y. Então, por exemplo, vamos executar o MDC entre 3 e 6. Usando a ideia lá, ó, 3, 6, 3, 6. Então, 3 é menor que 6, ó, x menor que y. Então, nesse caso, você vai ativar a função de novo, trocando x com y. Então, você vai ativar 6, 3. Né? Aí você passou 6, 3. Ó, 6, 3. Então, x é maior que y. Então, o que você vai fazer? Você vai subtrair x de y. Então, você vai ativar MDC, 6 menos 3, vírgula, o y, que é 3. 6 menos 3 é 3. Então, na realidade, isso aqui corresponde a MDC 3, 3. Então, ó, x, y, e o x é igual a y. Então, vai cair no caso base, ou seja, vai retornar 3. Então, essa é o caso do MDC. Não sei se vocês lembram, gente, o mais divisor comum é o maior divisor. Aí você fala, pô, mas onde tem a diferença aí, né? Porque divisão, na realidade, é diferença, né? Essa é a maneira recursiva de achar um MDC entre dois números. Aí o código é simples, é só você pegar a função definida anteriormente, ó, se x igual a y, ó, caso x igual a y, retorna um x. Caso x é menor que y, você chama a função de novo, ó, a função chama MDC. Então, a chamada recursiva da função. Só que você troca o y com x, ó, né? E no outro caso, você chama de novo recursivamente, só que você subtrai o x do y, né? Então, x menos y, vírgula x, né? A recursão binária é quando essa função ocorre quando o tempo de máquina necessário para os processos recursivos cresce como uma função quadrática. Ela é também conhecida como recursão em árvore. Vocês vão ver que vai dividindo em dois sempre, né? É interessante esse caso, se ela for binária. Então, você tem um exemplo recursivo, a função recursiva, os casos base, e aqui a linha que corresponde a uma chamada binária. Ó, você chama a função, aqui é um operador, hein, gente? Teria uma operação, um operador, por exemplo, somar, subtrair, dividir, multiplicar. Então, você está chamando na mesma linha de execução duas vezes a função. Tá? Então, vamos fazer um exemplo para vocês entenderem. É a série de Fibonacci. Não sei se vocês já ouviram falar na série de Fibonacci, é muito importante, né? Uma série matemática. No caso aqui, eu fiz uma série clássica. Primeiro termo é zero, segundo termo é 1. Aí os próximos termos são obtidos somando os dois anteriores. Então pode ver, o terceiro termo aqui seria zero mais 1. 1. O quarto termo é o terceiro mais o segundo, ó, 1 mais 1, 2. Então você vai somando sempre, ó, 1 mais 2, 3, 2 mais 3, 5, 5 mais 3, 8. Então, cada termo, genericamente, é o anterior mais o anterior do anterior. Né? Então, definição recursiva. Se n for zero, é o caso base. Então, é interessante falar que na série, quando você aprende matematicamente, vamos só colocar a série. Esse é o primeiro termo, o segundo termo, né? Em matemática, quando a gente aprende tradicionalmente série, é assim. Na informática, o primeiro termo é sempre o termo zero, termo 1, termo 2. Então, o primeiro termo é o termo zero, índice zero. Esse é o índice 1, esse é o índice 2, lembra? Na informática, de 0 a n. Então, é só um comentário, né? Então, para n igual a zero, ou seja, vai te dar o termo, o primeiro termo, é n igual a zero, esse termo aqui. É o caso base, zero. Para n igual a 1, você tem o segundo caso base, que é 1. São os dois primeiros. Lembrando que você poderia modificar esses dois primeiros. Aí, para n maior
que né, 2 é maior que 1, aqui eu errei, n maior que 1 é o caso recursivo, né? Como que você calcula? O próximo seria o anterior mais o anterior do anterior, né? Então seria assim, ó, n igual a zero, retorna zero. N igual a 1, retorna 1. Se não for nem zero nem 1, você vai entrar no terceiro caso. É maior que 1, gente. Aqui eu errei, aqui é maior que 1. Né? Então seria o Fibonacci do anterior mais o Fibonacci do anterior do anterior. Então você subtrai 1, tem um anterior. Subtrai 2, você tem um anterior do anterior. Então, exatamente o que está escrito aqui é o que você faz para executar. Vamos fazer um exemplo de ativação para vocês verem. Por exemplo, se você ativar o Fibonacci de 6, você vai passar 6 aqui. Então, ó, aqui eu fiz já a árvore de ativação. Ó. Quando é 6, ele vai entrar aqui nesse alce, né? Então, vai chamar Fibonacci de 5, mas Fibonacci de 4. Ó. Fibonacci de 5 e Fibonacci de 4. Aí, se você passar o 5 aqui, ele vai ativar o 4 e o 3. Ó. 4 e o 3. Se você ativar o 4, repare que tem 4 aqui e tem 4 aqui nessa outra árvore, né? De decisão aqui. Porque quando você ativa o Fibonacci 6, você vai ativar o Fibonacci 5 e o Fibonacci 4. Repare que quando você ativa o Fibonacci 5, vai aparecer o Fibonacci 4, que já tem um Fibonacci 4 aqui. Então, isso aí é uma coisa interessante. Você vai calcular de novo o Fibonacci 4. Né? Então, você vai ativar várias vezes. Isso é uma coisa ruim. Tem uma maneira da gente melhorar isso. Depois vocês vão ver. Isso é interessante. Então, você vai ativando cada um. Até, por exemplo, Fibonacci de 2, você vai passar 2, vai ser o de 1 mais o de 0. De 1 mais o de 0. Aqui são os casos básicos. Ó. Fibonacci de 1, ele vai entrar nesse caso base, retorna 1. Fibonacci de 0, retorna 0. Aí você vai fazendo, vai desempilhando e vai retornando, né? Ó, Fibonacci de 2 seria 1 mais 0. Então, esse aqui daria 1, né? Porque 1 mais 0 é 1. Seria o segundo termo da série, lembra? O segundo não, o terceiro termo, né? Porque é 2. Vamos voltar aqui, ó. 0, 1, 2. É 1, tá vendo? Então, seria 0 mais 1. O terceiro termo é o Fibonacci 2. O quarto termo é o Fibonacci 3. Lembra que esse 3 aqui é n igual a 3, é o quarto termo. Isso é o ruim na informática, né? Porque aqui começa de 0. Aí você vai fazer o que tinha aqui, que era 2, mais 1, 3, e vai fazendo assim. Né? Aqui são os valores, ó. 1 mais 1, 0, 0 1 mais 1, desculpa, 1 mais 0, 1, 1 mais 1, 2, 2 mais 1, 3, né? Seria obtendo os valores. Uma grande ideia de série de Fibonacci, né? Na divisão áurea, né? A razão áurea. Se você unisse, por exemplo, se você unisse, traçasse por isso, vamos iniciar nesse ponto aqui, ó. Você vai traçando os arcos, ó, centros aqui, você vai descrever a famosa espiral logarítmica, ó. Vai gerar a espiral. Né? Série de Fibonacci tem um monte de lugar, né? Um monte de aplicações curiosas e interessantes. Né? A recursão múltipla é quando você tem mais de duas, né, chamadas. Então, aqui eu fiz um programa que não tem fundamento. O que é isso? Nada. É um programa recursivo que faz isso aí. Né? Quando n é menor que 4, você retorna o n. Quando não for menor que 4, aí você soma, você chama recursivamente o REC de. Você subtrai 1, né? Depois chama ele de novo subtraindo 2, chama ele subtraindo 3. Então seria essa ativação. Então, por exemplo, se você passasse 4 aqui, ó, 4 não é menor que 4. Tá? Então vai entrar aqui. Então você vai chamar a recursão de 3, mais a recursão de 2, mais a recursão de 1. Então, essa é a ideia. Vamos fazer uma ativação para vocês verem. Ó, a sequência aqui. Vou fazer para REC 5. Então, vamos supor que eu ativasse essa função aqui para REC 5. Vocês vão ver que o resultado vai ser 11. Mas vamos calcular. REC 5, ele vai entrar. Chamou o REC 5 aqui. 5 é menor que 4? Não. Então, ele vai executar essa linha. Então, ele vai chamar a função de novo. REC 4, né? Você subtrai 1. REC 3, REC 2.
Repare que essas aqui ainda são recursivas. Aí você vai e chama REC 4. Aí vai passar 4 aqui. 4 é menor que 4? Não. Então ele vai chamar de novo a ativação. Então vai ser 4 menos 1, 3. Então vai ser REC 3 mais REC 2 mais REC 1. Ó, esse aqui vai ser REC 3 mais REC 2 mais REC 1. Né? Aí você vai resolver esses subproblemas aqui. REC 3, quando você chamar REC 3, é menor que 4. Então ele vai retornar o N, então vai retornar 3. O REC 2, também quando você ativar, é menor que 4, vai retornar o N, ou seja, vai retornar 2. O REC 1 também é menor que 4, vai retornar 1. Então isso aqui deu 6, ou seja, o REC 4 vale 6. Aí você vai para o REC 3, você vai executar o REC 3 de novo, é menor que 4. Né? Então ele vai retornar 3. E o REC 2 é menor que 4, vai retornar 2. Esse aqui, lembra, vale 6. Então 6 mais 3, 9, mais 2, 11. Então está vendo que as recursões múltiplas, a gente acompanhar o raciocínio é bem complexo, né? É legal você fazendo na mão, né, para você executar, para você ver o que está acontecendo. É lógico, um número não muito grande, né? Que senão a gente se perde nas recursões. Né? A recursão indireta é um caso interessante, é quando você tem um programa recursivo que ativa um outro módulo recursivo, e nesse outro módulo chama por recursão o primeiro módulo. Então, uma rotina zigue-zague, vamos assim dizer. Aqui eu fiz a ideia da rotina que identifique se o número é par ou ímpar. Você passa par, quer ver se o número n é par. Então ele faz o teste. Se n for zero, aí é par. Você retorna verdadeiro. Se não, você chama a função ímpar. Tá? Essa é uma outra função. Aí você passa o n menos 1. No caso da função ímpar, se esse valor que você passou for zero, ele retorna falso, porque zero não é par. Se não, você chama a par de novo. Então vai ficando uma troca, né? Essa vai chamar essa vai chamar essa, e vai fazendo assim. Sempre o next você vai subtraindo um, que senão entra em loop. Então a execução você vai entender melhor. Ó. Vou fazer par 4. O resultado tem que ser verdadeiro, né? Então vou lá, par 4. Você vai entrar na primeira. N é zero? Não. Então você vai chamar ímpar 3. Olha lá, chamou ímpar 3. Aí você entra no 3 aqui. No caso, não é zero. Então ele vai retornar par 2. Né? Torna chamar par. N é zero? Não. Então vai retornar ímpar 1. Ímpar 1. É zero? Não. Então ele vai retornar par 0. Par 0. Aí chegou par 0. N é zero. Então ele retornou verdadeiro. Pode ver que 4 é par. Né? Esse é o esquema de navegação. Olha que legal. Par 4 chama ímpar 3, chama par 2, ímpar 1, par 0, verdadeiro. Agora vamos fazer o teste, executar o número ímpar com a par. Ó, você vai fazer par sim, você sabe que vai dar falso. Então vamos lá. Gente, eu estou executando sempre a função par primeiro, mas você poderia executar a função ímpar também, é a mesma ideia. Então, par sim. Aí ele vai entrar no sinal, vai chamar ímpar 4. Aí a ímpar 4 vai chamar par 3. Aí a par 3 vai chamar ímpar 2. A ímpar 2 vai chamar par 1. Par 1, você vai estar dando sempre um sinal, né? Vai chamar ímpar 0. Agora olha que interessante. Ímpar 0, n igual a 0. Então ele vai retornar falso. Repare que 5 é ímpar. Então, par 5 está falso. Aqui o exemplo de execução. Ó. Par 5 chama ímpar 4, que chama par 3, aqui seria 3, eu errei aqui, ó. Par 3, ímpar 2, par 2, ímpar 0, falso, né? E aqui é a função escrita em Python. Pode ver que é igualzinho, né? Igualzinho. A única coisa que está no inglês é even, par, odd, né? Ímpar. Mas pode ver que é exatamente igual. Tá? É só copiar e colar, né? Transformar no inglês, vamos dizer. A otimização das funções é interessante, né? Porque você tem problemas que você tem uma função com, por exemplo, um número n muito grande, então você vai ter
muita execução, né? Muitos casos de execução. Então, pode dar uma memória insuficiente, né? Ou estouro da pilha de memória, porque ela vai empilhando, cada execução ele vai jogando todos os parâmetros numa pilha, né? E até chegar a um caso básico, aí ele vai desempilhando. Então, esse problema é um problema sério, pode acontecer. Hoje em dia, com as máquinas, com memória extremamente alta, né, com áreas com tipos de memória, a memória cache, então tem vários tipos de memória ajudando no processamento mais poderoso, coprocessamento, então isso ameniza muito, mas isso é um problema delas. Então, como que a gente faz? Uma maneira é a chamada recursão de cauda, né? A ideia dessa recursão é você pegar a- você passar como parâmetro para a próxima função também o resultado da função corrente. Então, você não precisa guardar numa pilha esse resultado, não é? Isso é interessante. O processo é denominado de recursão de cauda. Então, por exemplo, fatorial recursivo com cauda. Ó, é o fatorial recursivo, só com cauda. Então, lembra que o fatorial só precisava da variável n. Aqui eu vou ter que criar uma variável que é o que vai obter o resultado do fatorial. Então, eu inicializo ele com 1, isso aqui é o importante, isso você tem que saber, inicialização, que como é fatorial, ele vai entrar, o fatorial é produto, então é aquele elemento neutro, tá vendo? Você inicializou ele com 1. Então, a ideia é o seguinte, fatorial de n, né? N vezes n menos 1, não é isso aqui? Então, você vai entrar com um valor, um valor acumulativo, que ele tem que ser, no início, o elemento neutro. Pode ver que se o f é 1, vai dar o fatorial normal. Então, você inicializou ele. Isso aqui é um modelo matemático só para você entender melhor a execução. Então, a minha função vai ser o seguinte: eu vou passar primeiro o i igual a n. Aí ele vai fazer f vezes n. Aí o i igual a menos 1, ele vai pegar o f que tinha e vai multiplicar por n menos 1. Depois ele vai pegar o que tinha, né? F vezes n menos 1, vai multiplicar por n menos 1. E vai assim por diante. Até chegar o i igual a zero. Lembra, o i igual a zero é 1. Né? O fatorial de zero é 1. Aí ele vai retornar 1. Então seria basicamente, eu chamei de tail fat, né? Tail é cauda, então o fatorial de cauda. Repare que eu preciso de dois parâmetros, o n e o f. Cuidado que quando ativarmos essa função, o f tem que ser inicializado com 1. Né? Então você tem que passar na ativação f igual a 1. Isso é um problema, né? O seu usuário teria que saber que você teria que passar f igual a 1. Né? Tem uma maneira, depois vocês vão ver como eu amenizo isso. Então, o tail fatorial de nf será f quando o n é igual a zero. Lembra, o f está inicializado com 1, então seria 1. Se n for maior que zero, aí você vai chamar a função de novo t fatorial, passando o n menos 1 e passando o acumulado f vezes n. Lembra, ó, repare, a primeira ativação em igual a n, ele vai fazer f vezes n. Depois você passa o n menos 1, ele vai fazer f vezes n, que era o acumulado, vezes o n menos 1. Então, ele vai fazendo isso aí. Então, esse é o código, né? Ó, se n for zero, ele vai retornar f. Else, né? Ele vai chamar a função de novo, passando o n menos 1, né? No lugar do n, e passando o acumulado. Né? É o valor atual do n vezes o f. O f ele está sempre passando, né, a primeira vez e vai sendo acumulado. Então, o problema disso aqui é o seguinte: o usuário, quando executar, teria que executar assim, ó, t fatorial, passa o n que você quer e o valor inicial do f. Então, aqui está inicializado com 1. Né? Então, um problema que você teria que falar para o cara: ó, você só pode usar essa função se você passar essa variável, porque ele não vai entender que variável é essa, né? Igual a 1. Ele vai falar: por que é isso? Então, o que a gente faz? Uma maneira é transformar essa função aqui, que é a função recursiva, em uma função, né, interior a uma outra função. Essa que vai ser chamada dentro dessa outra função. E a outra função é que vai ser enxergada, vamos assim dizer, pelo usuário. Então,
o que vai ser enxergado pelo usuário eu vou chamar de TI fatorial. E a função de dentro é o fatorial acumulado, é essa função acumulate fatorial, que seria esse código aqui. Então ficaria assim, ó. Ó, essa função que o cara vai enxergar de fora, um parâmetro só, tá vendo? Ó? Um parâmetro, ó, um parâmetro. E a execução normal, né? TI fatorial, você passa o número que você quer calcular. Aqui dentro, ó, repare, é uma função local, essa é a função local dessa função, que vai ser a função recursiva, e aqui a ativação dela, ó, você chama ela passando o n que você passou e o valor do f, lembra que aqui é f, ó, o parâmetro posicional, 1, tá vendo? Você está passando o f igual a 1. Então ele vai executar a função e vai retornar o valor da função, do valor do fatorial. Aqui eu vou mostrar um exemplo, ó, fatorial de 3. Então você vai passar 3 fatorial, ó, é o tail fatorial, você está chamando essa aqui, 3 aqui. Aí o que, que ele vai? Ele vai entrar aqui, né? Vai chamar o acumulado fatorial 3, 1, ó. Acumulado fatorial 3, 1. Aí entrou 3, 1 aqui, ó, aqui nessa função de dentro. 3, 1. O n igual a zero? Não. Então ele vai chamar o acumulado fatorial de novo. Vai passar 2. Repare que ele vai passar o n, que é 3 vezes o f. Lembra que era 3, 1? Então 3 vezes 1. São exatamente esses parâmetros aqui, né? 3, 1. 3 vezes 1, 3. Olha lá. Então ficou 2, né? Porque ele subtraiu 1. Era 3, lembra? 3, 1. Ficou 2 e 3 vezes 1. São esses produtos desses dois, ó. 3 vezes 1. 3. Aí ele chama lá de novo. 2, 3. Cuidado, ó, n é igual a 2, f é 3. Aí, de novo, ele vai cair no acumulado chamando de novo. Aí subtrai 1, então aqui vai ser 1. E aqui vai ser o n, que é 2, né? Ó, 2, vezes o produto que era. Lembra? Então vai ser 2 vezes 3, né? Porque os parâmetros é 2 e 3. Então vai dar 6. Aí torna a ativar. Cuidado que aqui seria 1, 6 agora. Aí ele vai entrar de novo no acumulado, subtrai 1, vai ser 0, ó. Aí ele faz o produto 6. Ativa de novo. Só que agora é 0, ó. Então ele vai retornar o f. Qual que é o f? 6, né? Então ele retorna 6. Pode ver que o fatorial de 3 é 6. Bom, um outro exemplo de um cauda é a Fibonacci. A série de Fibonacci é muito interessante. Ó, eu peguei aquela tradicional. Então, a ideia básica é passar para cada iteração o novo corrente, o termo corrente, que é o current, e o próximo termo, né? Que é a soma do corrente mais o próximo. Então, ó, essa é a ideia lembra da série de Fibonacci? 0, 1. Esse aqui seria o corrente mais o próximo. 0 mais o 1. Esse aqui é o corrente mais o próximo, né? Você vai fazendo isso. Então, a ideia é aqui, ó. Lembra, esse N aqui, gente, o, o índice da série. Então, N igual a 0 é o primeiro elemento. N igual a 1 é o segundo elemento, lembra? Então, N igual a 0 é o corrente, ó. Então, você vai ter que passar o corrente. N igual a 1 é o próximo. Você vai ter que passar a primeira vez o próximo. Agora, a partir do N igual a 1, ou seja, N igual a 2, N igual a 3, como que você vai calcular? O próximo, você vai calcular o próximo, você vai entrar com o next mais o corrente. Ó, você vai fazer esse mais esse. Então, esse aqui vai ser o seu próximo. E o seu corrente, ó, ele é interessante. Esse aqui vai ser o seu próximo e o corrente vai ser o next. Era como se você andasse. O corrente vai para cá e o next vai para cá. Tá? Então, essa é a ideia. Sempre quando você vai ter que ativando essa rotina. Quer ver? Bom, chamei de tail Fibonacci. Você vai passar o N, o corrente e o next. Depois vocês vão ver que você teria que inicializar o corrente e o next, com os valores. No caso aqui seria 0 e 1. Aí, quando o N for 0, você vai retornar o corrente. Ó, N igual a 0, corrente. N igual a 1 é o next. Quando o N é maior que 1, 2, 3, 4, olha que interessante. Você vai chamar de novo a função, subtraindo 1 do N, né? E vai
Ó, subtrai um do n e vai passar o next, né, como corrente. Lembra que isso aqui vai ser o corrente, ó. E o seu próximo vai ser o corrente mais o próximo, né? Essa é a ideia. Então, o next vai virar corrente e o próximo next vai ser o corrente mais o next. Esse aqui é o índice da série, lembra? Então, esse é o código. O código é a leitura dessa função, né? N igual a zero, retorna o corrente. N igual a 1, retorna o next. N diferente de 0 e 1, ele vai entrar aqui, né? Ele vai chamar a função de novo, passando n menos 1, e repare, o corrente vai virar o próximo, e o próximo, que é o next, né? Vai virar, ó, o next, o próximo, vai virar o corrente mais o next. Então, aqui é o tipo de execução, para vocês verem. Vou passar a execução da função. Tenho Fibonacci. 4, N4. Então, N igual a 4 é o quinto elemento, ó, o quinto elemento da série, ó. N igual a 4. Aí você passa, next igual a 0. Então, desculpe, next, você está chamando de Fibonacci, essa aqui. O corrente vai ser 0 e o next vai ser 1. Aqui está inicializado, mas o que manda é a chamada, né? Se você trocar os valores, ele vai matar esses valores aqui. Então, seria, no caso, 0 e 1. Chamei a primeira vez, ó, chamou. Aí, o que ele vai fazer? Ele não vai entrar aqui, nem aqui, porque o n é maior que 1. Então, ele vai chamar de novo o Teio Fibonacci. Aí, ele vai passar n menos 1, então, n é 4, vai passar a ser 3. E repare que o next, ó, ele vai passar o next, né? O next aqui era 1, lembra a primeira ativação? Né? Vamos olhar aqui, ó. Aqui é n, corrente e o next, né? Corrente e o próximo. Falando em inglês, current e o next, né? Current e o next. Então, o corrente agora vai ser o next. E o next vai ser a soma do corrente mais o next antigo. 0 mais 1, 1. Aí você ativa de novo. Aí ele vai chamar de novo a função. Então, agora, n menos 1, ó, cuidado, você passou n igual a 3, então vai ser 2. Aí você vai ativar. Repare que aqui vai ser o corrente. O corrente vai ser o próximo lá, ó. É o próximo. Tá vendo? É o último parâmetro. E o próximo vai ser a soma do corrente mais o próximo anterior, ó, né? Mais 1, 2. Aí você torna a ativar. Aí vai ser 1 agora. Só que quando é 1, repare que ele já tem. Ele vai retornar o next. Qual que é o next aqui? É o 3, né? Então ele vai retornar o 3, ó. Pode ver que ele já ele pegou o 3, ó. Ó, 0 mais 1, 1. 1 mais 1, 2. 1 mais 2, 3. É o quinto termo, né? E, finalmente, a chamada de cauda com uso de dicionário. É o seguinte, não é com uso de dicionário. Existem rotinas, esse Fibonacci, aí não sei se vocês lembram, a gente teria que voltar lá para trás, vou tentar voltar rápido aqui. Lá para trás. Desculpa que eu estou voltando aqui, ó. Aqui. O Fibonacci de 6 ele só vai ser ativado uma vez. Mas o 4 está aqui, está aqui, o 3 está aqui, você vai executar várias vezes. Então, o que, que a gente faz para amenizar isso? A gente pega o resultado dos que você calcula e você coloca esse resultado numa estrutura de dados, entendeu? Você coloca esse resultado numa estrutura de dados. E quando você for precisar desse resultado, você consulta se está nessa estrutura de dados. Se estiver, nada a fazer. Você já tem o valor, você não precisa calcular de novo, né? Se não existir, aí você calcula e insere ele na estrutura de dados. Então, basicamente é isso. Eu chamei a estrutura de dados de memo, é um tipo de dicionário que a gente vai ver lá na frente, né? O dicionário é baseado em chave e valor. Essa chave aqui é o índice, ó, é o índice 0, índice 1, são os índices da sua série. E esses caras aqui são os valores. Lembra, a minha série eu estou fazendo o primeiro elemento 0, o segundo elemento 1. Aí eu ativo a Fibonacci. Aí ele vai fazer a pergunta, ó, se o número n não estiver lá na sua estrutura de dados, ele insere. Aí esse aqui é a sintaxe lá.
ele vai inserir o Fibonacci, ou vai inserir no seu estrutura de dados. No caso dicionário, é só fazer isso. Isso aqui você está inserindo já, tá? Se não existir, ele insere. Se existir, ele atualiza. Então, ele vai pegar o Fibonacci de n-1. Então, no caso, se você passar, por exemplo, 2, né? Ele vai passar do 1 e do 0. Repare que o 1, 0 você já tem. Aí ele cadastra o do 2 lá. Aqui eu fiz um print mesmo só para vocês verem a execução. Aqui, ó. Ele passa a primeira vez, quando ele pegar o 2, ele vai pegar esses dois que você já tem. Aí o 3 ele já vai tendo. Ele vai armazenando os itens e os valores já de uma vez, né? É uma coisa muito interessante. Bem, é essa aí, ok? Bons estudos.